Olá, senhoras e senhores, respeitável público, sejam bem-vindos ao maior espetáculo da Terra, a sua vida. Eu sou o Júlio e eu sou especialista em comportamento, em mentalidade, em algumas coisas desse tipo. E eu falo muito sobre isso aqui no canal, em diversos vídeos, fora das sessões de coach. Tem outros vídeos falando aí sobre mudar a sua mentalidade, sobre como você se torna uma pessoa melhor através de pequenos entendimentos sobre a mente humana. E eu resolvi fazer uma série de vídeos analisando personalidades históricas e também personagens de filmes, séries, animes, quadrinhos, qualquer coisa desse tipo aí que seja interessante. E esse vídeo aqui é para explicar o significado por trás da frase "Eu sou o Homem de Ferro" no filme Vingadores Ultimato. Então, se você ainda não assistiu Vingadores Ultimato, recomendo que você assista porque é um excelente filme. Estou aqui brincando, se fazer propaganda para os outros não pode, mas recomendo que você assista esse filme. É um filme excelente se você gosta dos filmes da Marvel, obviamente. E eu vou fazer aqui uma análise ao longo desses 11 anos de filmes onde o Homem de Ferro apareceu, para que você entenda o quão significativa é a frase "Eu sou o Homem de Ferro" no filme Ultimato. Pois bem, no primeiro filme, lá, esse filme delicinha aqui, esse foi o primeiro filme, né, da Marvel, essa edição especial, legal, né, vamos deixar aqui de volta, só para fazer uma graça, só para mostrar que eu tenho mesmo, porque eu sou desse. No primeiro filme, aqui, não lembro que ano que ele foi lançado, mas nesse filme a gente vê um Tony Stark totalmente apaixonado pelo próprio ego, né? Ele ainda era o gênio, playboy, milionário, filantropo, que continua assim por um tempo com algumas mudanças, mas vamos analisar ele aqui no primeiro filme. Ele é um cara que simplesmente não se importa tanto com o resto do mundo, ele simplesmente se importa como o mundo enxerga quem ele é. Ele gosta de ser admirado, ele gosta de ser aplaudido, ele gosta de ser o centro das atenções. Tanto que, em grande parte, é por isso que ele diz "Eu sou o Homem de Ferro" no final do primeiro filme. Porque a Marvel, ali então, estava estabelecendo o mundo dela, né, o mundo de super-heróis, e ele era o primeiro a aparecer. Então, até existe essa frase nos pós-créditos, ou no pós-crédito, né, quando o Nick Fury aparece lá e fala assim: "Você acha que você é o único super-herói do mundo?" E aí ele vai falar sobre a iniciativa Vingadores, porque ali o Tony Stark ele ainda vivia naquele conceito de que super-heróis são coisas de revista em quadrinhos, não são coisas do mundo real. Então, quando ele fala aquilo, a verdade é que "eu sou o Homem de Ferro", ele está fazendo uma coisa muito mais para se vangloriar. Ele quer ser reconhecido como o cara que faz aquilo, né? Quem é a pessoa na armadura? Quem é essa pessoa que conseguiu fazer esses grandes feitos? Aqui vai subir o Max, porque ele não pode ver nada ali em cima que ele tem que derrubar. É assim que os gatos funcionam, mas ignora ele que ele para. Nesse filme, ele fala isso: "Eu sou o Homem de Ferro", muito mais nessa questão de "me admirem, eu sou um super-herói, eu sou o cara na armadura" e tal, e essas coisas todas. Tanto que em Vingadores, quando existe aquela treta ali dele com o Capitão América, e o Capitão América fala assim: "Um grande homem numa armadura, sem isso você é o quê?" E ele disse: "Gente, playboy, milionário e filantropo", é uma ligação direta com esse filme, porque até então ele é um cara numa armadura, ele é o cara que veste a armadura, ele é o Tony Stark, que é o gênio, playboy, milionário e filantropo, e que vira um super-herói quando veste a armadura. Essa é a forma como ele ainda se enxerga e enxerga o mundo ali desse primeiro 1/3 da série Marvel, que vai de Homem de Ferro até Vingadores. Essa é a visão que ele tem de si mesmo. "Eu sou um cara gênio, playboy, sou foda pra caralho, muito inteligente, faço coisas e eu tenho que ser admirado por isso." Tanto que a treta dele com o Capitão América é exatamente essa, porque ele quer ser admirado, ele quer ser respeitado, ele quer ser seguido, ele quer ser o líder, mas o Capitão é um líder nato, é o cara que as pessoas ouvem, é o cara que as pessoas querem saber o que ele pensa, o que ele faz, qual é a opinião dele a respeito das coisas. Então,
O Homem de Ferro tem um pequeno problema de ego aí nessa parte, que é refletida na forma como o Capitão América é visto pelos outros, porque o Capitão América não se impõe, ele é visto e querido naturalmente pelos outros. Então começa ali essa pequena treta que vai culminar lá no Guerra Civil, mas ali o Homem de Ferro tem essa visão de que eu deveria ser o líder porque eu sou um cara foda. E as pessoas não enxergam isso, tanto que no Homem de Ferro 2, quando vem a Viúva Negra, já tem aquela coisa, vamos introduzir mais sobre o universo dos Vingadores, e ele não é aceito para fazer parte da equipe, ele fica puto. Porque ele é um cara totalmente individualista, ele não liga para a equipe, ele não liga para as outras pessoas, só liga para ele mesmo. Então ele é desqualificado exatamente por isso. Você não pensa nas outras pessoas, você é impulsivo, você age sem pensar e você só se importa consigo mesmo. Você não serve para fazer parte de uma equipe. E ele fica puto por causa disso, não porque ele não vai fazer parte da equipe, mas porque ele se sente desvalorizado nessa questão. Porque por ele se achar tão foda, ele acha que ele deveria sim fazer parte da equipe e ser até o líder. Porque na visão dele, ele é o cara mais foda que existe entre todos os outros, sendo que ele conhece as habilidades dos outros, mas ainda assim ele não enxerga o valor nelas que as outras pessoas enxergam. Então no Homem de Ferro 1, 2 e Vingadores existe essa nuance aí bem leve do cara que é totalmente individualista, mas que ele começa a querer fazer parte de uma equipe, não porque ele acha que a equipe seja sensacional, mas porque ele quer ser admirado. Ele já é admirado pelo mundo, pelas pessoas normais, agora ele quer ser admirado pelos outros heróis. Na segunda fase da Marvel, no Homem de Ferro 3, que é um filme tanto quanto controverso ali em algumas coisas, mas ele já começa a sentir... bem no começo do filme você já percebe isso, que ele começa a sentir que ele não é tão foda quanto ele acha. Ou melhor, ele é foda, mas existe gente mais foda no mundo. Existe Deus do Trovão, existem monstros verdes super fortes, existem alienígenas, existem diversos seres que vêm de outra dimensão e que são muito mais poderosos do que ele é e do que ele estava preparado para ser. A visão dele de mundo é expandida nesse momento. E quando a visão dele de mundo se expande, a visão dele mesmo diminui. Então ele começa a perceber que ele não é tão poderoso assim. Mas existe uma mudança significativa já com relação a isso no Vingadores ainda. Porque no Vingadores ele começa a sentir que a equipe é necessária. Isso é percebido no momento em que ele encontra o Loki na torre. Quando o Loki fala, eu tenho um exército, e o Tony Stark fala, nós temos o Hulk. Ali ele já não diz, eu tenho o Hulk, como se o Hulk fosse um parceiro dele, ou como se o Hulk fosse alguém que está do lado dele, mas diz, nós temos o Hulk, ou seja, nós, a equipe Vingadores, temos o Hulk. Ali ele já começa a perceber como parte da equipe, mas ainda assim ele tem essa visão aí de que ele deveria ser mais. Ele ainda tem esse pequeno problema com o Capitão América. Então, quando a gente vai para o Homem de Ferro 3, que ele tem essa visão menor de si mesmo, ele começa a ter um outro significado para o que ele representa e para o quão pequeno ele é em relação ao cenário maior. O quanto as coisas deveriam ser diferentes. Lá vai o Max de novo subindo, ele desce, ele sobe, ele não desiste. Mas ele tem essa visão de mundo expandida e começa a perceber que ele é pouco comparado ao que ele achava que era. Então ele começa a ter essa ideia de que faz as outras armaduras, ele começa a perceber que ele controlar as armaduras, isso vai resultar na Era de Ultron, não é tão significativo assim, ele não consegue sozinho controlar tudo. Então o ego dele de querer ser o líder e ele ainda não conseguir ser o líder no Vingadores faz com que ele crie a inteligência artificial para o Ultron, porque aí ele é o líder, é ele que manda. Então quando ele cria o Ultron e quer fazer os demais robôs e essas coisas todas, é porque a chance dele de ter o próprio time, dele ser o líder do próprio time
Ele já entende o significado de fazer parte de uma equipe, mas ele ainda não avalia tanto o lado humano da equipe. Ele simplesmente, eu quero ser o líder. Se eles não vão me aceitar aqui como um líder, eu crio a minha própria equipe que vai me obedecer. O que não dá certo, né? Com relação à forma do Ultron enxergar a humanidade, isso tudo. E acaba dando merda, e ele faz essas coisas meio que contra a equipe de qualquer forma. Então, ele vai na contramão do que o time quer para fazer a própria vontade. Mas isso já é um avanço no personagem, porque ele já entende a necessidade de equipe. Ele se sente parte de equipe nos Vingadores, mesmo que ainda distorcido ali em certa parte. Já sente a necessidade de uma equipe, aí em Homem de Ferro 3 e em Vingadores Era de Ultron. E essa necessidade de ser um líder vai culminar no Guerra Civil, onde ele tem a treta com o Capitão, muito pela visão de mundo que os dois têm, mas muito porque o embate dele com o Capitão América se torna inevitável. Ele meio que ele se torna um antagonista do Capitão América, e isso é visto na vida. Muitas vezes as pessoas elas vão contra até coisas racionais e coisas às quais ela acredita. No filme, não que ele acredite o oposto, mas muitas pessoas vão contra coisas que elas acreditam simplesmente porque elas têm necessidade de um embate com outra pessoa, uma pessoa a qual elas não gostam, a qual elas não se dão bem, e aquela pessoa defende uma coisa e a pessoa ela não se sente confortável em concordar com aquilo que ela vai em oposição. Isso é uma parte do que acontece ali em Guerra Civil, isso falando questão de mentalidade humana, porque quando o Capitão América toma uma posição e nem todo mundo concorda com aquilo, o Tony se vê na oportunidade de ser um líder para as outras pessoas. Então era o momento que ele tanto aguardava de se tornar o líder dos Vingadores, mesmo que seja apenas parte dos Vingadores, embora se torne realmente o líder dos Vingadores, porque o Capitão vai contra a questão governamental e tudo, então eles se tornam meio que como rebeldes, né? Eles se tornam independentes, e o Tony Stark vira ali o líder dos Vingadores. As coisas caminham para outro lado, e acaba que o embate se torna apenas uma comprovação de que ele realmente não é o líder, mas ele vê a importância do Capitão como líder ali, geralmente com relação a isso é só o começo, porque isso vai ser refletido em Guerra Infinita ainda mais, mas ali ele sente essa importância do Capitão América, ele vê o quanto o Capitão América é importante para a equipe, estando do lado oposto, e principalmente pela introdução do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha ali, naquele momento, é uma chance do Tony Stark realmente exercer influência. E aí não só o Homem de Ferro, mas sim o Tony Stark. Porque o Homem de Ferro exerce influência sobre o Homem-Aranha e o Tony Stark, sobre o Peter Parker. E isso é visto mais ali no Homem-Aranha de Volta ao Lar, no qual você vê esse lado humano do Tony Stark, em que ele começa a perceber que as ações dele não são tão grandiosas e tão inteligentes e tão fodas quanto ele acha. E isso bem no começo do filme, é uma frase que é feita para parecer engraçada, mas tem um significado por trás, que é quando ele diz para o Peter, não faça nada que eu não faria e nem faça nada que eu faria. Ou seja, ele está dizendo para o Peter, seja você mesmo, tome as suas próprias ações, embora o Peter cometa alguns erros esses que o próprio Tony Stark cometeu. O Peter está seguindo a linha de pensamento do Tony, de eu quero ser um super-herói e tal, tanto que ele fala, eu preciso dessa roupa, sem essa roupa eu não sou nada, e o Tony Stark fala, então você não deveria ser o Homem-Aranha, que é exatamente o que o Tony Stark percebe no final do Homem de Ferro 3, quando ele tira, né, aquilo que não faz o menor sentido, que ele tira
o reator do peito e fala eu sou o Homem de Ferro, ali ele já assume que ele, Tony Stark, é o Homem de Ferro, independente dele estar ou não com a armadura. Ele já se assume como a pessoa dele é o super-herói, a pessoa dele é o mais importante do que a armadura em si. Não é a armadura que faz o herói, e sim é a pessoa que veste a armadura. E quando o Peter fala, sem essa roupa eu não sou o Homem-Aranha, o Tony fala, então você não deveria ser o Homem-Aranha, porque o Tony transcendeu esse momento de falar assim, não é a roupa, não são os poderes, é quem você é. E aí você vê que quando vai rolar lá o estalo do Thanos e o Peter desaparece, o impacto que isso tem sobre o Tony é muito grande, porque Tony, eu já virei íntimo, né? Isso é o que acontece com o Tony. O Tony Stark tem um vislumbre do quanto ele falhou, de quão realmente pequeno ele é sozinho e do quanto ele não consegue salvar as pessoas com essa mentalidade que ele tem de... O que restava dessa mentalidade de eu sou o principal, eu sou o herói, eu sou o cara. Ainda restava um pouquinho disso. Na hora que o Peter some é o momento em que dá o estalo também para o Tony Stark, de ele perceber o significado que ele tem para o mundo, para as outras pessoas, o quanto as atitudes dele simplesmente sozinhas não levam a nada. Porque nesse filme, embora ele ainda se junte com os outros heróis, ele ainda é um tanto quanto egoísta nas ações dele. Em vários momentos ele sempre tem, eu tenho um plano reserva, eu tenho uma carta na manga, e isso muitas vezes não resulta em nada porque ele não comunica essas coisas com a equipe a todos os momentos. Então, quando há esse desaparecimento do Homem-Aranha, é o ponto de virada máximo ali para o Tony Stark, é o que faltava, aquela, como se diz, é a gota d'água para que a persona dele mude totalmente. Então, a gente sai de um cara que é totalmente egoísta, totalmente individualista, para um cara que começa a perceber a necessidade de uma equipe, a necessidade de ser aceito principalmente por outras pessoas grandiosas. Ele já percebe que existem outras pessoas grandiosas e a necessidade de ser aceito. Aí ele passa pela necessidade de ser um líder, ele se torna um líder, ele percebe que não necessariamente ele precisa ser o líder porque existe uma outra pessoa mais qualificada para ser o líder, mas que ainda assim ele é uma peça valiosa. Ele percebe que ele não deixa de ser importante na equipe, ele não é menos na equipe por não ser o capitão, e ele assume uma responsabilidade sobre outra pessoa. E quando há esse fatídico ponto do Peter, ele percebe esse lado humano dele, que já vinha sendo construído desde o Homem de Ferro 3, quando ele conhece aquele menininho lá, o que faz a arminha de batata e tal. E esse é o momento onde a personalidade do Tony Stark se concretiza como o super-herói. Aí ele vai passar por um período de luto ali no começo de Vingadores Ultimato, onde ele constrói uma família, né, com a Peppers, e nesse ponto ele se torna ainda mais humano, ele percebe ainda mais o valor que cada indivíduo tem. Até então ele via assim, o mundo, nós temos que salvar o mundo e tal, e essas coisas todas. E é interessante esse ponto, porque em Ultimato, quando eles resgatam ele, ele volta e ele diz: eu tinha um plano, lembra? Que eu queria colocar uma redoma ao redor da Terra e tal, mas vocês não quiseram. Ou seja, nesse ponto, já deixa claro que ele se sente parte da equipe e ele consultou a equipe e falou assim: olha, eu tenho essa ideia, e as pessoas disseram não e ele acatou. Ou seja, ele não fez assim mesmo, ele respeitou a opinião de todo mundo, ele respeitou o que a equipe queria e não fez por conta própria. Então ele já tinha tido esse senso de o que é melhor para o time, o que o time quer e não apenas o que eu quero.
E ali essa mudança reflete muito no decorrer da história, quando ele casa com a Peppers, ele tem a filha e ele tem essa ligação maior agora com a filha do que ele tinha com o Peter, embora ele já considerasse o Peter não exatamente um filho, mas uma segunda chance de fazer as coisas certas, porque o Peter é novo, o Peter tem, né, na história ele acho que está com uns 15, 16 anos, e a chance que o Stark vê de quando ele chegar na idade que o Stark tem, dele ser um super-herói muito maior. O Stark enxerga o Peter como o maior super-herói do mundo em questão de potencial, porque ele é novo e já é altamente capaz, já é altamente inteligente. O Peter já é um gênio, então com a possibilidade que o Stark tem, o Peter poderia ser um gênio, um milionário, sem precisar ser um playboy idiota, que é o que ele tenta fazer. O Peter fala assim: não siga esse caminho, não faça nada que eu faria, não faça nada que eu não faria, seja você mesmo. Então, e se você não pode ser super-herói sem a roupa, assim como eu não pude durante muito tempo, você não deveria usar a roupa. Você deve primeiro ser o super-herói sem a roupa. E nesse ponto em que ele tem a ligação com a filha, e ele é capaz de dizer eu te amo e demonstrar esse lado humano, e a equipe vem, a gente tem essa chance e tal, e ele fala assim: cara, eu perdi o menino. O peso daquilo é muito forte para ele, ele não está preparado para perder mais ninguém. Ele entende agora a necessidade e o valor de cada vida humana, o quanto cada vida humana, cada indivíduo em si é importante. Quando o Peter some, não é a humanidade inteira, embora tenha o peso inteiro da humanidade, tem o peso do Peter Parker, que era um garoto que ele conheceu, que tinha potencial, que tinha futuro, e isso marca o indivíduo. E quando vai pra cena lá contra o Thanos e tal, aquela coisa toda, e ele pergunta pro doutor, ele pergunta pro Doutor Estranho assim: você viu 14 milhões de realidades e tal, é nessa que a gente vence, certo? E o doutor fala pra ele assim: se eu te disser o que eu descobri, isso pode mudar tudo. Porque o Doutor Estranho sabe que o Homem de Ferro ele poderia usar o lado racional dele e querer fazer um outro plano, alguma outra coisa que mudasse o rumo da história. Mas o Doutor Estranho sabe que o sacrifício do Tony Stark vai ser necessário para que as coisas funcionem. E é um ponto muito importante em que você vê que o Doutor Estranho entende essa questão do sacrifício, porque o Doutor Estranho se sacrifica no final do filme dele, do Doutor Estranho, quando ele vai lá com o Dormammu. Ele morre milhares e milhares de vezes e ele está disposto a passar o resto da eternidade morrendo para que o Dormammu não domine o mundo. Então, o Homem de Ferro, na visão do Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho tem esse estalo, digamos, vamos usar essa palavra de novo, tem esse estalo logo no primeiro filme e o Tony Stark não tem. Então o Doutor Estranho tem uma evolução do que significa ser um super-herói, do que significa o papel dele no mundo, muito mais rápida do que o Tony Stark tem. Então o Doutor Estranho entende que o sacrifício dele naquele momento foi necessário e houve outras formas, e houve outra forma, né, de impedir que essas coisas acontecessem. E agora ele entende que o sacrifício de outra pessoa é necessário e ele não está feliz por isso. Você vê na cena que ele não está feliz por isso. Tanto que quando o Tony Stark pensa, tem aquele momento em que ele vê o Thanos e ele olha pro Doutor Estranho, ele tem a ideia: eu deveria fazer isso, eu deveria me sacrificar, é isso que eu tenho que fazer. E ele olha pro Doutor Estranho, o Doutor Estranho faz aquele sinal de tipo, fala assim: essa é a única chance que a gente tem. E o Tony Stark abraça essa oportunidade, pega as joias do infinito
E aí, quando o Thanos fala eu sou inevitável e nada acontece, e você vê o Tony com as joias do infinito e fala assim, e eu sou o Homem de Ferro. Esse momento é muito significativo porque ali ele se assumiu 100%, não resta mais nada do Tony Stark do primeiro filme. Ele é agora definitivamente o Homem de Ferro. Ele é o super-herói, ele é o cara que se importa com todas as pessoas do mundo. Ele é o cara que se importa com os amigos, que se importa com pessoas que ele nem conhece, ele se importa com tudo e ele está disposto a se sacrificar porque ele entende que a vida dele em si é menor do que o todo. E esse é um momento muito significativo, embora a frase seja a mesma do Eu Sou o Homem de Ferro lá do primeiro filme, aqui ela vem carregada com um significado muito maior, onde ele traz todo o peso de eu sou um super-herói. Não apenas eu sou um super-herói, mas tipo, eu sou o que o mundo precisa e a minha vida, comparada com o todo, não é tão grandiosa quanto ele achava lá no começo do filme, de que ele era maior que todo mundo. Agora ele enxerga que todo mundo é importante, que todo mundo tem valor, que todas as vidas são significativas e que o sacrifício dele é importante e é o único caminho. Então ele abre mão da coisa que ele considerava mais valiosa, que é a própria existência, para que o resto do mundo continue existindo. E ele não faz isso para que ele seja louvado como um super-herói, como um cara que salvou todo mundo, mas ele faz isso por puro altruísmo. Então isso é muito significativo. Esse é talvez o momento mais forte de todos os filmes até então, muito mais do que a hora que todo mundo desaparece e tal. A morte do Tony Stark nesse momento é muito mais significativa dentro do universo Marvel do que todas as outras coisas que aconteceram até então, por esse significado. É o momento de... Acho que nem o Doutor Estranho, quando estava se sacrificando lá, chegou nesse ponto tão grandioso quanto foi o que o Tony Stark fez. Embora as ações sejam muito parecidas, de se sacrificar, a noção de valores ali que o Tony Stark tem, ela cresce de uma forma muito maior do que a do Doutor Estranho. Provavelmente a gente vai ver outros personagens ao longo dos filmes da Marvel tendo atitudes assim tão grandiosas. O próprio Capitão América teve algumas atitudes realmente muito humanas, e a gente pode fazer um outro vídeo para falar sobre o Capitão. Mas o Tony Stark tem nesse momento a atitude mais grandiosa de todos. É o ponto que marca definitivamente, pelo menos na minha opinião, dentro dessa análise comportamental, dessa análise da psique humana ali, é um momento que significa realmente o papel de um super-herói perante o mundo. O Tony Stark, naquele momento em que ele se sacrifica, ele sintetiza nele em si e naquela frase o que é um super-herói. Então é o ponto máximo da Marvel. Acho que é o ponto máximo de todos os filmes de super-herói até então. Muito mais do que a morte do Super-Homem lá naquele filme. É um momento realmente simbólico e que não sei se todo mundo pegou isso, mas é um momento muito forte que vai repercutir muito ao longo dos próximos filmes da Marvel. Até já saiu o novo trailer do Homem-Aranha, que você já vê o impacto disso no mundo. Então o Eu Sou o Homem de Ferro é o momento onde eu sou um super-herói e o papel de um super-herói é gravado em pedra, né, digamos assim, vai ficar marcado para sempre nas histórias de super-herói do cinema. É o ponto de virada, eu acho, para todos os próximos filmes que vão vir, essa frase de Eu Sou o Homem de Ferro. Bom, pois bem, essa foi uma análise em cima do Homem de Ferro. Se você gostou desse formato de vídeo, se você gostou dessa análise e você gostaria de ver outras de outros personagens de filmes, ou mesmo personagens históricos como Ayrton Senna, Charles Chaplin,
ou alguma outra figura histórica que você saiba que você goste, que você tenha interesse em saber mais por que essa pessoa agiu assim, deixa aí nos comentários, deixa um like nesse vídeo, se você ainda não conhece o canal, se inscreva, e é isso aí, todas essas coisas, se inscrever, deixar comentário, compartilhar, tudo isso é muito legal e ajuda muito a saber que eu tô fazendo um trabalho bom. E é isso. Até a próxima, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e, como diz o Cowboy, por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Falou, tchau, tchau.